Governador, provavelmente, se o senhor for presidente da República, as duas principais medidas vão ser atacar os dois problemas que você atacou em Goiás. É a questão do equilíbrio das finanças públicas e a questão da segurança. Equilíbrio das finanças públicas, nós vamos ter que cortar os 4% do PIB em gasto público, porque foi isso o que aconteceu nesse governo irresponsável, que ao vincular o aumento real do salário mínimo a todos os benefícios sociais, explodiu novamente a Previdência Social. E o segundo ponto, o que o senhor bem tocou aqui, é a questão da segurança pública. O combate ao crime organizado é uma tarefa muito do presidente da República, que vai trabalhar com coordenação com os estados. Mas é preciso isso ser chamado a responsabilidade para si. Como é que o senhor vai atacar esses dois grandes problemas? Bom, o primeiro, exatamente como você colocou aí, aquilo que eu construí também no estado de Goiás. Chamei toda a Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público, e disse, olha, isso aqui, o que está proposto hoje, é um falso positivo. Vocês não vão receber amanhã as aposentadorias. O colapso é real. Como é que nós vamos poder fazer com que haja, tá certo, uma correção desse endividamento, aonde o modelo de que o ativo paga pelo aposentado colapsou? Mas 2017 já tem um sistema de capitalização, tudo bem? Então esse aí já está com a situação garantida lá para frente. Como é que nós vamos suportar esse residual? Se o que mostra é que o país, o que ele cresce, tá certo? O crescimento da riqueza do país é exatamente 1/3 do crescimento do gasto do país. Então, o país gasta, a projeção é essa de 3 vezes mais do que a riqueza que o Brasil produz. Olha, isso aí está sinalizado, o colapso está sinalizado, a inflação. O problema é do Banco Central, enquanto o Roberto Campos era presidente do Banco Central. Agora não é mais o problema do Banco Central, que o Roberto Campos não está lá mais. Mas quer dizer, quem é o tomador de dinheiro, não é o governo? Quem é que gera a taxa Selic a 15%? É o governo. Então, se ele é que está gerando a inflação, o que você tinha que cortar era exatamente essa maneira irresponsável com que ele está aumentando o endividamento do país sem gerar nenhum compromisso com o aumento do PIB nacional. Então, são medidas que elas precisam de serem tomadas junto com os poderes. Olha, aqui não tem ninguém que vai depois sair daqui da sala para dizer que, olha, tem outra maneira, tem outro jeito. Não tem. O quadro é este aqui. Então, vamos fazer o entendimento, vamos fazer um acordo. Essa matéria precisa ser resolvida. Ninguém vai dizer, nenhum candidato responsável vai dizer que vai criar outro arcabouço fiscal. Nenhum outro candidato vai falar que vai ser teto de gasto. Porque você tem as maneiras, tá certo? A maneira de tergiversar disso aí. Então amanhã você manda uma lei, olha, essa área aqui está fora do teto de gasto, essa área aqui está fora do arcabouço. Então você vai continuar no endividamento. Qual é o objetivo, tá certo? Chegando à presidência? É exatamente definir um compromisso que cada ano, tá certo? Eu assumirei um compromisso inicial da diminuição em 1% da relação da dívida PIB. Aí, sim, o empresário vai falar, bom, agora eu sei que aí não é um parâmetro que eu não posso analisar. Teto de gasto, que tem uma outra alternativa que não cumpre o teto de gasto, não é arcabouço, que já deixou para o 2027, porque não vai fazer no ano dele. É dívida. É fácil, todo mundo sabe o que é a dívida, está lá calculado. Realmente o governo conseguiu. Se eu aumento o PIB, ainda melhora ainda mais esse processo. Posso chegar até 1,5 por ano. Aquilo que é compatível ser feito, possível de ser feito, tá certo? Você tem que entender que você vai mexer também aí numa estrutura que ela precisa de ter a compreensão do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, não é? Quando eu fiz a reforma da Previdência em Goiás, é lógico que teve que ter esse diálogo para que eu construísse uma saída. Então, este é um ponto do equilíbrio fiscal. Concordo plenamente com você. Nada de
promessas que não possam ser cumpridas, mas com promessas responsáveis. Eu vou tratar em relação à dívida PIB e prometo que eu garantirei 1% a menos ano a ano dentro de um plano de governo. Eu vou ver o mercado voltando de novo, vou ver a confiança no sistema, vou ver as pessoas investindo no meu país. O segundo ponto é exatamente a violência. Ou seja, as facções hoje, elas têm um estado paralelo no Brasil que está ficando, não no meu estado de Goiás, isso não existe, tá certo? Lá, bandido não domina nem um palmo de terra em Goiás, lá não tem espaço para isso. Lá você tem trânsito livre, com telefone celular, com relógio, carro sem ser blindado, qualquer hora do dia, da noite, na sua propriedade rural. Não existe isso. Ou seja, nós temos um sistema de segurança plena, a minha polícia é preparada para poder garantir a vida do cidadão, tá certo? E também a tranquilidade de exercer a função dele como profissional liberal, como comerciante, como produtor rural, como trabalhador, poder ter a sua atividade sem ter ali hora nenhuma de ter que pagar propina, pagar pedágio para bandido, de ver cenas como aquela que nós estávamos comentando, Dávila. Né? O carro da Polícia Federal entrando com aquelas tarjas douradas ali, Polícia Federal, e o traficante, ô cara, o que você está fazendo aí, rapaz? Você está entrando na favela, sai, recua aí, vai embora. Quer dizer, a que ponto nós chegamos no Brasil, cara? Tá certo? É algo inimaginável. Não, eu vou botar uma porteira aqui, uma cancela. Rio das Pedras, né? Rio das Pedras. Aqui só vai entrar se você pagar o condomínio. Mas vem cá, eu pago lá no meu prédio. Não. Tem que pagar o condomínio para facção. Não é verdade? Você não pode transitar de um bairro no outro, lá em Fortaleza, porque você precisa de autorizo daquela facção que está naquele bairro. Hoje, a área de Amazonas, lá com o ouro. Amazonas hoje. Amazonas, de quem é Amazonas? Amazonas hoje é do PCC e do Comando Vermelho, mais dos mexicanos e venezuelanos que estão lá dentro também. Hoje é o maior ponto de base de transferência de cocaína para a Europa. Hoje está ali, naquela região da Amazônia, onde o governo não tem acesso. Na verdade, ela é comandada. Mas como? Vai ser o governo do Amazonas que vai cuidar? O governo do Pará? O governo do Acre? Não, gente, não é isso. Isso é, você colocou, isso é crime federal. Tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. E o governo não faz nada. E o pior, apresenta uma proposta de emenda à Constituição. PEC da segurança vergonhosa. Que não tem nada de segurança. Em que o próprio ministro agora vai para a Câmara dos Deputados e diz: olha, estou vivendo uma situação calamitosa. Cortaram 500 milhões do meu fundo de segurança pública e do meu fundo penitenciário. E, de repente, ele quer dar regra para os estados, sendo que ele não tem competência para gerir nem aquilo que está sobre a tutela dele, o comando dele no Ministério da Justiça. Então, o que é? Concentrar poder, tirar o poder dos governadores, desacreditar as polícias nos estados, tá certo? Fala que a polícia prende mal. A polícia prende mal, na verdade. Então, quer dizer, aí vem com essas teses, tá certo? De que realmente não tem nada a ver na vida como ela é. Agora, quem é que é o cidadão hoje que é beneficiário? Essa dona de casa que vai pegar lá o ônibus dela, que vai passear com o neto dela na praça, com o filho, que vai ter o fim de semana tranquilo. A pessoa passa a viver aquilo que fala, poxa, eu nem acreditava que isso pudesse existir. Então você cria você tendo um embasamento fiscal, sendo responsável com o gasto público, combatendo um processo de corrupção, que hoje, em pesquisas diárias, a violência é em primeiro lugar. Com a cesta básica, ela foi, no impacto da cesta básica, ela foi para o segundo lugar. Agora, com esse escândalo da Previdência, tá, violência e corrupção. Certo? Então, você vê, Ávila, que eu fiquei no Congresso durante 24 anos. Como senador da República, certo? Senador da República, eu denunciei o fato quando a ministra Gleisi Hoffmann, naquela época era senadora, dizendo que ninguém ali tinha condições de fazer críticas à presidente Dilma, porque ela não poderia ser caçada. Diz, não, calma lá. Condições morais é diferente. Não me compare com quem é assaltante de aposentados. Eu já havia anunciado essa prática desde aquela época. Por quê?
quando nós fizemos a reforma trabalhista, tá certo? Nós cortamos essa maneira corrupta de espoliar o trabalhador e receber dele ali obrigatoriamente um salário mínimo por ano por trabalhador sindicalizado, não é? Era contribuição obrigatória, acabou. Exatamente, acabou. O que é que eles fizeram? Passaram a fazer débitos, então, nos aposentados, principalmente, e veja bem, o que o PT, não, estou defendendo os trabalhadores rurais, foram os mais penalizados, os aposentados rurais. Você viu que a CONTAG aí nadou de braçada aí, teve bilhões de reais aí acumulados nesses anos todos. Então, eles passaram a roubar do aposentado, certo? Que já recebe míseros reais, incluindo ali 10, 20, 30 reais de débito continuado na sua conta. Isso para fazer o quê? Fazer caixa daquilo que foi na reforma trabalhista tirado deles. Então você vê que eles são reincidentes no crime. Como eles são reincidentes no crime, eles são complacentes com o crime. Tá certo? Quer dizer, o crime no Brasil, ele vive bem, porque ele tem por parte do governo as ações de omissão, de não enfrentamento ao narcotráfico. E você está criando um Estado paralelo, o Estado do crime, o Estado do narcotráfico, que em muitos estados superou o Estado democrático de direito. Essa é a realidade. Então, são dois parâmetros que eu concordo com você. Não é que a gente queira trazê-los para a pauta, ele é uma definição em todas as pesquisas que são feitas, a parte de inflação, de juros altos, e aí sim é a economia, e o segundo lugar é exatamente a violência. Ou seja, em primeiro lugar, a violência, em segundo lugar, a parte do colapso, tá certo, fiscal que vive o país.